Síndrome de burnout, depressão. De quem que é a culpa? Se eu tenho, eu posso ser mandado embora? Mas antes, se inscreva no canal, ative as notificações e bora pro tema. Olá, eu sou a Tabata e seja bem-vindo ao canal. Você entendeu direito? Bom, a primeira coisa que eu preciso diferenciar para vocês é o burnout e a depressão. Ambos são doenças psicológicas, mas não necessariamente decorrente uma da outra. O burnout é aquele esgotamento profissional, é quando a pessoa não rende no trabalho, parece que dá um branco nela. Pode ser uma doença ocupacional, como também uma doença com CID. Então tem o seu cadastrinho e é motivo de afastamento pelo INSS. A depressão pode ser consequente do burnout ou não. O quadro depressivo ele pode ser desenvolvido por diversas outras razões, inclusive que não tenham a ver com o trabalho. A gente vai focar esse vídeo mais nessa relação de trabalho porque os direitos inerentes ao doente em relação a tratamento e tudo mais é muito de caso para caso, se tem convênio, se não tem. Já no ambiente de trabalho a gente consegue taxar ali alguns direitos. E o que pode provocar uma depressão ou um burnout decorrente desse ambiente de trabalho? Gestão competitiva. Então, se é aquela coisa acirrada que fica o tempo todo colocando uns contra os outros. Carga horária excessiva, quando trabalha demais. Exigência excessiva, quando você coloca prazos impossíveis ou você exige uma qualidade no serviço da pessoa superior àquela que desde o início ela mostrou ter. Exposição a riscos de forma recorrente, ainda que o empregador ele tente minimizar esses riscos. Aqui no caso, eu não tô falando de risco biológico, químico, nada físico, nada assim. Tô falando de exposição a risco, por exemplo, de trabalhar ali numa posição em que a pessoa ela é colocada na linha de frente, ela é conhecido o risco de vida da pessoa e ainda assim ela é exposta ali de qualquer forma, digamos, tá? Não confundam isso com a função propriamente dita. Um policial, por exemplo, ele recebe, é para isso que existe adicional de periculosidade no caso, mas nesse caso aqui, o cargo dela não seria exposto ao risco e ela é colocada mesmo assim. E lembrando, um outro detalhe muito importante que eu até coloquei aqui em caixa alta para não esquecer. Cada um é um. Não é porque você coloca a mesma meta para o departamento comercial inteiro da empresa que se um deles desenvolver o burnout, você vai alegar que tipo, o problema é ele, porque não é a meta o problema é ele. Cadê meu relatório? Aqui, ó. E por que esse relatório não estava mais cedo na minha mesa? Vou ter que regular a internet de todo mundo agora por tua causa? Realmente, o problema está com ele porque ele é uma pessoa, é um indivíduo e uma equipe, uma gestão de pessoas tem que levar isso em conta. O fato de você colocar a mesma meta para outras pessoas que dão conta não te exime da obrigação de olhar para cada indivíduo como um só e tratar de forma diferente. Já falei que está no rol de doenças, até vale colocar aqui onde que está para vocês encontrarem. No rol de doenças ocupacionais está no anexo 2. Já o CID é o CID-10 no grupo 5, beleza? Onde está a depressão também, que são as doenças psicológicas. E o que pode demonstrar para o empregador que o funcionário está em iminência de desenvolver ali um quadro depressivo ou burnout? Faltas recorrentes e afastamento, porque, como eu falei, pode ser afastado pelo INSS. E um detalhe, nessas faltas, nessas idas ao psiquiatra, ao médico, vocês precisam fazer uma cópia do atestado. O atestado, ele fica com o empregador e o empregador tem a obrigação de devolver na rescisão do contrato. Mas como essas provas, muitas vezes, elas são usadas durante o vínculo empregatício, não só quando o empregado é demitido, porque ele pode sofrer uma situação de discriminação, eu aconselho você a guardar uma cópia consigo, tá? Entrega o original para a empresa, mas tenha uma cópia. Notinhas fiscais de medicamento, se a doença é crônica ou não, provas que mostram que você já tinha ou não tinha, e aí dentre aí tem testemunhas, tem laudos, se você já tratava com um psicólogo algum tipo de transtorno ou não é porque você fazia terapia com psicólogo que você tinha depressão, é importante diferenciar, e apesar do psicólogo e do médico eles terem a obrigação do sigilo, numa situação dessa por uma produção de prova, ele pode confeccionar ali um laudo, vídeos e áudios das situações que você vive dentro do ambiente de trabalho, dentre outras provas.
E tudo isso, por que eu falo que é importante você ter mesmo num quadro que não aconteceu a demissão? Porque você pode acionar o juiz do trabalho se você sentir que você está sendo discriminado, se você teve sua função rebaixada ou se a empresa está forçando você a pedir demissão. E na situação da demissão, a gente tem 2 detalhes. Um deles, não pode ser demitido durante o afastamento. Então, se você está em afastamento do INSS, você não pode ser demitido. E depois que você afastou por uma doença psicológica, você só pode ser demitido com uma certa justificativa. Não se confunde com a demissão com justa causa, tá? Porque nessa situação, tem uma súmula do TST que fala que tem uma presunção da discriminação. Ou seja, eu fiquei afastada 6 meses por um tratamento psiquiátrico. Eu volto e sou demitida logo de pronto, eu vou presumir que foi discriminatório. Sei lá, o Ari tá meio doido hoje, cismou comigo. Porque o meu chefe acha que eu não vou ter condições de exercer mais a função, ele não quer funcionários doentes, ele não quer funcionário afastado. Então, a discriminação, ela é presumida. Isso não quer dizer que o chefe tenha que justificar pra você, tá? Ele tem que ter provas a justificar numa eventual ação na Justiça do Trabalho. Você também não é obrigado a processar a empresa. Mas se você quiser processar, a gente vai falar melhor disso. As justificativas dele pode ser que a situação financeira provocou demissão e aí ele consegue provar que ele demitiu outras pessoas junto com você, não foi você. Ou se ele tem testemunhas ali que colocam que vai precisar terceirizar o departamento. Enfim, tem várias situações e cada caso é um caso. Agora, e se a depressão, ela veio também por causa do trabalho? Porque o burnout já é um esgotamento profissional. A depressão pode ser como pode não ser. Ele tem que provar dinheiro baixo e outras razões. Até por isso eu aconselho que quando você for demitido, tem um campinho depois das assinaturas que tem TRCT, que é o termo de rescisão do contrato de trabalho. Tá escrito lá, ressalvas. E se não tiver, você anota em qualquer canto da folha da rescisão. A ressalva de que você está se sentindo discriminado, que você não recebeu nenhum argumento para estar sendo demitido. Porque aí mostra pro empregador que você vai colocar ele no pau. Digamos que vai mostrar que você está se sentindo discriminado e vai dele justificar isso pra você ou não. Ah, Tabs, mas e se o caso da minha depressão foi por causa do trabalho? Eu não tinha nada antes. Eu comecei a ter por conta do ambiente tóxico, como normalmente se fala hoje. O que acontece? São situações diferentes. Primeiro, vamos para a dispensa por discriminação. Se for comprovado que teve a discriminação, e não é fácil comprovar isso, tá? Não vai sair processando à torta e à direita, porque você vai precisar de testemunhas e de todas as provas que eu já elenquei pra vocês. Se for comprovado que foi discriminatório, você consegue pedir a reintegração, ou seja, o juiz manda a empresa te readmitir, mais o recebimento dos salários desse período que você foi afastado, entre a demissão e a reintegração. Aí tem gente que fala, tá, mas eu vou voltar para aquele ambiente de trabalho? Ué, se a dispensa foi discriminatória, pode ser que só o seu líder tenha sido discriminatório, que o convívio na empresa num todo seja saudável. Então tem a reintegração. Mas se você entender que não vai ser saudável essa reintegração, não é obrigatório você pedir para te reintegrar. Você pode pedir somente uma indenização, inclusive indenização por danos morais, se você conseguir comprovar. Já se a causa foi do trabalho, o buraco é mais embaixo. Porque a hora que você consegue comprovar que você destravou esses distúrbios psicológicos por conta do ambiente de trabalho, e as provas também são complicadas, porque tem que olhar o antes e o depois da admissão naquele ambiente de trabalho, você vai ter direito a benefícios do INSS, no caso dos afastamentos, ou aposentadoria por invalidez, se for uma depressão ali crônica que não tem cura, enfim. Você vai ter reembolsados gastos médicos com consulta, com medicamentos. Você pode ter uma indenização por danos morais. Você pode receber uma pensão até a estimativa de vida, se você não conseguir mais trabalhar, se o esgotamento ali foi irreversível. Você tem uma estabilidade de 12 meses, ou seja, nessa situação você não vai ser reintegrado, você vai receber esses 12 meses de salário que você teria direito ali pra frente. Você pode pedir pra empresa manter o seu plano de saúde,
mesmo sem ter relação de trabalho, e o salário do período afastado, que é entre a demissão e a data que você entrou com o processo trabalhista. Então, os direitos, eles mudam, mas todos eles tomam como base a parte de comprovação de que foi um ambiente de trabalho que desencadeou tudo isso na cabeça de vocês. Esse assunto, infelizmente, ele tá muito em alta, principalmente depois da pandemia, muita gente trabalhando de home office e os líderes de equipe não estão sabendo lidar com isso, porque acaba aumentando muito as metas, não tem essa questão de horário, acaba sobrecarregando. Por isso que eu faço um apelo aqui nesse vídeo para que vocês melhorem um pouco a gestão de pessoas dentro da empresa e não fiquem se polarizando, ser uma coisa ou outra, empregado ou chefe. Parem de conversar e alinhar aquilo que pode ser corrigido ainda em fase de trabalho. Saiba interpretar se o outro está sendo desidioso ou se ele está desenvolvendo um quadro de depressão. Desidioso é o preguiçoso que dá causa para demissão por justa causa. Saiba abraçar essa causa. Se a empresa for grande e você tiver um quadro médico, uma enfermaria, coloque pessoas para conversar. Tem empresas grandes que contratam um psicólogo para acompanhar esses colaboradores. Então, tudo isso vai variar. Teve julgados, inclusive, que eu peguei, de empresas que não foram condenadas a indenizar essa situação do burnout, porque foi colocado que a empresa disponibilizava psicólogo, comprava os medicamentos, não colocava as metas tão abusivas, e aí foi identificado que a pessoa, ela não teve o burnout por causa daquele ambiente de trabalho. É porque quando ela chegava em casa, ele tinha um segundo emprego, uma segunda ocupação profissional que acabou fazendo o esgotamento. Então só tomem cuidado, por isso que o advogado fala que tudo depende. E se você gostou desse vídeo, compartilha, siga a gente no TikTok, no Instagram. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e me responda aqui embaixo. E aí, você entendeu direito? Até a próxima!